Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o Roberto Viviano, estou usando blazer azul, uma calça azul, uma camiseta xadrez. Eu sou moreno, estou usando óculos e estou muito feliz em ver todos e todas aqui presentes, apesar dessa noite meio chuvosa em São Paulo. Temos aqui a grande honra de ter o professor Joaquim Falcão, um grande nome da cena jurídica brasileira, professor que nos honra muito nesta noite, e a nossa querida Joyce Ribeiro. O projeto Ética Imortal do Instituto Não Aceito Corrupção, INAC, na sua 6ª conferência, e estamos caminhando aí. Tivemos já ética e jornalismo, ética e educação, ética e economia, ética e diplomacia, ética e cultura, e hoje vamos debater ética e justiça, não é? E ao todo serão 10 conferências. E podemos realizar essa discussão graças à parceria com o Itaú, Bradesco, Olos, Espaço Laser e a LCA Educação, que são nossos patrocinadores. E graças a vocês que estão aqui nos prestigiando, que são os destinatários desse conteúdo, e também vamos mandar perguntas importantes, e somos gratos a todos e todas vocês que nos permitem construir esse debate também nesse ano tão importante na história do INAC. Neste ano nós completamos 10 anos de fundação, 10 anos de vida, e estamos muito felizes, muito honrados por toda essa construção. Vejo muitas caras amigas, muitas caras queridas, os diretores Marinalva, Tereza Sadek, Davi Lago, Tácito e tantos amigos queridos presentes nesta noite aqui de júbilo para o INAC. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. É uma honra, uma alegria estarem conosco. Para mim, Roberto Viviano, presidente do INAC, para todos nós. Muito obrigado por estarem aqui. Eu passo desde logo a palavra para a nossa querida Joyce. Muito obrigada, Viviana, obrigada a todos pela presença, é uma alegria recebê-los. Eu sou a Joyce Ribeiro e é uma alegria imensa estarmos novamente aqui reunidos no projeto Ética Imortal, que é idealizado pelo Procurador de Justiça Roberto Viviano, realizado pelo Instituto Não Aceito Corrupção, ao lado da Academia Brasileira de Letras e da TV Cultura. Eu começo também fazendo a minha descrição. Eu sou uma mulher alta, negra, estou vestindo uma roupa em tons de amarelo e hoje eu terei a honra e a alegria de apresentar o nosso programa do dia de hoje. Então, eu cumprimento mais uma vez o INAC, que celebra em julho, como você disse, em julho deste ano, 10 anos de atuação na promoção da cultura de integridade no Brasil. Essa parceria entre o INAC e a Academia Brasileira de Letras visa discutir os principais temas da nossa sociedade a partir da ética. E nas primeiras conferências, nós tivemos a alegria de receber nomes como Beval Pereira, Antônio Carlos Sequim, Eduardo Janete, Celso Laffer e Carlos Mejar. Hoje, o nosso foco está no tema ética e justiça, entendida como um valor entre os mais significativos da nossa sociedade. A justiça é considerada a finalidade do direito, o seu ideal máximo. Justiça evoca as funções de igualdade, dignidade, felicidade, reciprocidade, paridade, enfim, valores e virtudes que constituem o alvo do direito. Então, para examinarmos essa interface entre ética e justiça, hoje nós temos a alegria de receber o imortal Joaquim Falcão, um dos mais importantes e destacados intelectuais e juristas do Brasil. Eu tenho aqui um breve currículo do nosso convidado. Joaquim Falcão é doutor em Educação pela Universidade de Geneve, mestre pela Harvard Law School, graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Foi pesquisador visitante da Harvard Law School
É professor de Direito Constitucional e foi diretor aos 26 anos da Faculdade de Direito da PUC do Rio de Janeiro. E fundador da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, também no Rio. É membro da Academia Brasileira de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Foi vice-presidente do Itaú Cultural e membro do Conselho da Bienal de São Paulo, conselheiro do SEBRE e conselheiro do CNJ por 2 mandatos, e membro da Academia Brasileira de Direito Constitucional. É autor de diversos livros, capítulos e artigos em periódicos e na imprensa, e aborda principalmente temas como o pensamento e as instituições democráticas, cultura, cidadania, política e direito. Então, vamos dar as boas-vindas ao imortal Joaquim Falcão. Então, novamente, muito obrigada, professor, por estar aqui conosco. Eu já começo com uma pergunta que pode dar início à sua primeira explanação. Em suas análises, em muitos momentos, sobre o STF, o senhor vem destacando que em 80% das decisões do tribunal são monocráticas. Como que o senhor analisa esse número, sob o ponto de vista da ética? E mais algumas perguntas atreladas. O Supremo precisa ou precisaria de um código de ética e há como implantá-lo? Alô. Obrigado a todos. Obrigado, Roberto. Obrigado, Joyce. Se me permitem fazer duas menções especiais. A Maria Teresa Sabeck de Sá, que na minha vida fui companheira em todas as vitórias que tivemos, algumas não tantas, mas a quem eu reverencio em nome de todas as mulheres que estão aqui, e de todos aqueles que gostam e amam a justiça. E faço também uma homenagem para todos os outros, muita presença aqui, surpreendida, mas gostosa, do diretor da Fundação do Teatro Municipal, o Abrão Mafra. Eu acabei de escrever um livro de Fernanda Monteiro sobre as pausas na interpretação, porque a interpretação artística tem muito a ver com a interpretação jurídica. Então, nós escrevemos um livro novo que saiu agora, essa semana. Eu tive que fazer minha auto-apresentação. Vocês fizeram. Por favor, por favor. Então, primeiro, eu sou mangueirense. Eu sou de Olinda. Eu sou Vasco da Gama. Então, essa é a minha apresentação. O Roberto Joyce. A ética, a justiça, a moral são instrumentos, meios para que a sociedade viva em paz, para que a gente não seja o homem é lobo do homem. Porque vai ter disputas, vai ter concorrências, vai ter, estava falando agora o pessoal da saúde que está aqui, a demanda é muito grande, tem que se escolher com alguns critérios, com alguns valores, com alguns princípios. Então, quando se fala para mim de ética e justiça, eles são meios. Eles são meios para quê? Para resolver pacificamente os conflitos sociais que potencialmente, por instinto, seja de sobrevivência, seja de caráter, seja da competição, pode haver disputas, brigas, e aí não há sociedade.
A sociedade precisa de paz. De modo que eu só posso falar em justiça e em judiciário se descumprirem sua missão. A missão qual é? A missão é de trazer paz, tranquilidade, certeza. Então, esse é o background que eu queria propor para vocês. É nesse sentido que se pode falar de comportamento ético, de um comportamento justo, se isso trouxer paz, se isso trouxer harmonia, se isso não trouxer insegurança, se isso não trouxer imprevisibilidade. Então é sobre essa análise e esse background que eu vou estar aqui hoje com vocês. E aí eu pergunto, a justiça, a ética, são necessidades de sobrevivência da sociedade. Nós estamos vendo isso no Brasil hoje. Qual é a análise que vocês fazem, que vocês, telespectadores, fazem, sobre o desempenho de justiça e judiciário? Porque a justiça é um valor, o judiciário é a concretização desse valor. É a institucionalização desse valor. Fernanda Montenegro diria para mim, é a carnificação desse valor. Vocês todos podem julgar. Está satisfatório? Não está? Onde está o equívoco? Onde está a falta de ética? Respondendo, Joyce, anos atrás eu estava na direção da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. E sempre incentivei grupos de jovens. Tereza Santos. E os jovens, 26 anos, 25 anos, coloquei todos na faculdade. Eles trouxeram então inovação. E uma inovação que eles trouxeram foi um projeto dos quais as consequências nós vivemos até hoje. Estou falando de um projeto de 15 anos atrás. Chamava-se Supremo em Números. Por que a gente fez esse projeto? Eu estava no Conselho Nacional de Justiça. E o Supremo disse: o Conselho Nacional de Justiça não pode entrar nos dados do Supremo. E o Conselho Nacional de Justiça é menor do Supremo. Meu Deus! Então nós não temos os dados para saber para onde estamos indo. Então, já que o Supremo não quer os dados, nós, esse grupo de colegas, que hoje estão espalhados pelo Brasil inteiro, inclusive aqui em São Paulo, na FGV daqui, no ISPA e em diversas outras escolas, né? E fizemos, só com os dados disponíveis, análises estatísticas do Supremo, e descobrimos o seguinte: primeiro, que o pedido de vista, que é aquele que o ministro pede para rever e pensar, em vez de ser algo de 90 dias ou de 60 dias, não tinha prazo. Eu mandei ver qual a média de tempo para o pedido de vista. Sabe quanto era, Joyce? 400 e tantos dias. O ministro tira um projeto de pauta. É falta de ética para o colega. Porque o colega não pode exercer sua profissão. E era 400
500 dias. Um processo, a média, tinha um processo de 10 anos. Aí ocorreu um fato que, como sempre, o professor responsável, Varrasco, que hoje é um excelente professor, São Paulo leva todo mundo, não pode, tem que deixar um pouco de gente no Rio de Janeiro. E aí trouxeram aqui para o ISP. E o Ivar chega um dia para mim e diz: Joaquim, tem uma má notícia para você. Eu digo: qual é? É que quem mais pede vista é o Nelson Jobim. Eu disse: por quê? Qual é a má notícia? Porque ele é seu amigo. Aí eu disse: ótimo. Então você pega um avião, vai para Brasília, mostra para ele e volta. E aí o Ivar volta 2 dias depois e ele diz: confirmou tudo. Ele pediu 300 e tantos dias. Olha, quando você impede um colega de julgar ou quer impor a data do julgamento, seja por motivos, não sei. Hoje em dia você nunca sabe quando um processo vai ser julgado. Por quê? Por causa do pedido de vista, isso não está certo. E esses e outros dados que nós estamos aí até agora, para aqueles que entendem de direito, julgar em segunda instância, quem tem direito a ser julgado pelo Supremo, que é a questão que está aí nas ruas hoje, nos tribunais, no próprio Tribunal Supremo, então você tem mais de 1000 brasileiros que têm direito a um julgamento especial. Sabe quantos foram condenados pela nossa pesquisa? 6%. 6%. Ora, então, o que interessa hoje é ter os valores, ter como meios a finalidade e o cumprimento. Obrigada, professor. Bom, eu já adianto que nós teremos um tempo para algumas perguntas, então vocês podem prepará-las, que eu vou receber e repasso para o professor Falcão. Agora nós vamos para o intervalo rápido, voltamos em instantes com o programa Ética Imortal.
Estamos de volta com o programa Ética Imortal e hoje nós temos a honra de receber o imortal Joaquim Falcão. Professor, a gente tem aqui um dado levantado, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Brasil é o 5º país mais desigual do mundo nessa década, atrás apenas do Malawi, da República Centro-Africana, Moçambique e Catar. Como a desigualdade e a ética e a justiça também se relacionam, correto? Eu gostaria de ouvir mais sobre isso. E o sistema de justiça do Brasil tem demonstrado evolução na sua sensibilização em relação à ética e desigualdade? Joyce, você falou em sistema de justiça. Quando a gente fala de sistema de justiça, a gente, em geral, junta com o judiciário e acha que tudo é culpa do juiz. Mas você falou bem, você falou do sistema. Eu falo que nós temos uma cadeia de produção da justiça. Quer dizer, essa garrafa d'água é uma cadeia de produção. O pessoal responsável pela água, pelo plástico, pelos dizeres. Tem vários responsáveis, então não tem um responsável. Então, assim como o judiciário. O judiciário que a gente pensa que é só juiz, não é. Tem uma cadeia de produção. São vários profissionais. O complicado é que esses profissionais, eles, um leva ao outro, traz, volta. Por exemplo, não pode se pensar em justiça sem os advogados. Não pode se pensar em justiça sem os assessores dos ministros. Não pode se pensar em justiça sem os promotores e os procuradores. Não pode se pensar em justiça sem os clientes, sem as partes. Então, justiça que a gente sempre pensa, que é judiciário, não é. Judiciário é a parte decisiva. O juiz é a parte decisiva, mas falta a gente entender melhor a relação entre eles, a responsabilidade de cada um. As faculdades de direito não ensinam. Os concursos não ensinam a genética de uma lei. Por que uma lei nasceu? A lei não nasceu por causa do juiz. A lei nasceu porque algum grupo de interesse ou alguém precisa de e começa a incentivar a advocacia, a projetos de lei. A lei tem uma genética, depois tem uma legalização no Congresso. Depois, não basta a lei, tem que ter interpretação, não é? E depois tem que ter o resultado. As faculdades não ensinam a gente, nem ninguém, como avaliar o resultado, não de um contrato. O contrato é fácil. As partes mesmo fazem. Agora, as leis interessam ao público nacional. Essa lei deu certo ou essa lei não deu certo? Essa lei é a favor de quem ou contra quem? Então, nós não temos nem a genética, nem a avaliação das leis. E se não tem a avaliação, é como o médico que não sabe se o remédio deu certo. Tá? Então, o meu ponto básico é que nós temos que estender a responsabilização e o mérito, e às vezes não tanto mérito, de uma cadeia de produção dos diversos atores. Isso é muito difícil. Isso não tem sido feito. E mais ainda, a mídia diz assim, o Supremo decidiu isso. Não foi o Supremo, foi um
Supremo decidiu isso, mas a decisão é provisória. Então, a falta de um conhecimento do conjunto, de Joyce lá do sistema, e que eu chamo de cadeia de produção do produto. Qual é o produto? É a justiça. Então, a justiça não é... Quer dizer, o Brasil tem um paradoxo, que é o seguinte: o Brasil, em todas as pesquisas, diz que precisa da justiça, mas as pesquisas mostram que o Brasil não gosta dessa justiça. E eu não estou falando apenas de diferentes ao juiz, eu estou querendo aumentar a complexidade do problema, porque hoje a vida não fica mais simples, a vida fica mais complexa. Então, essa cadeia de produção da carnificação da justiça, ao meu ver, é algo que a gente precisa pensar bem. A primeira parte da sua pergunta foi justamente entre o dado de que o Brasil, em relação ao desenvolvimento, está na sua pior fase na década. Então, por exemplo, antes de vir para cá, eu liguei com talvez o principal cientista político do Brasil, por coincidência, em Pernambuco, Antônio Lavareda, e perguntei pelo IPESP, que é o instituto dele, como é que está a confiança do brasileiro na justiça. Então, o último dado dele do ano passado é que 55% não confia na justiça. Você compraria um automóvel em que 55% você não confia? É difícil. Então, em 2022, quer dizer, faz tanto tempo, 2 anos, e não mudou, 70% dos brasileiros não sabem o que quer dizer STF. Vamos perguntar se sabem o que quer dizer PGR. Vamos perguntar se sabem o que quer dizer STJ. Não sabe. E assim, a ver sua pergunta. Há um gap entre a população e um conhecimento mais técnico. Eu não digo nem erudito. Uma vez eu sou muito amigo do Jobim, já disse aqui, e eu propus a ele, quando estava sendo criada a TV Justiça, que é do Supremo, que colocasse, porque justiça é um nome assim meio etéreo, né? Topos, tinha uma espécie de que botasse, coloca a TV do Supremo, porque aí você sabe que ali é do Supremo. Uns dizem, Joyce, que o Supremo é Supremo porque tem o direito de errar tudo. Negativo. O Supremo é Supremo porque ele tem o direito de acertar tudo. Então, é isso que o pessoal está esperando. Acertar tudo. Como resgatar, então, essa credibilidade que a gente está falando e como levar essa nomenclatura e todo esse conhecimento básico para as pessoas? Vou dizer, primeiro, todo grande problema propõe uma grande solução. Está errado. Todo grande problema tem múltiplas, diferentes, convergentes soluções. Aqui mesmo, antes de entrar, estava conversando
com iniciativas de educação de crianças e de adolescentes nas escolas contra a corrupção. Olha, tem algo mais básico do que você germinar um sentimento anticorrupção. Né? Então, a opinião pública é fundamental. A mídia é fundamental. Agora, a mídia também precisa ser criticada, discutida, educada. Mas não pode se negar o peso da mídia, da opinião pública e das redes sociais. Sejam em toda essa confusão que faz, mas a confusão é um problema da vida que tem que enfrentar. Você repare em só fazer um link. Hoje, essa semana, a pressão da opinião pública fez com que o Supremo revisse a punição de uma senhora que antes estava teve uma cadeia e agora pode cumprir a sua pena em casa. Isso foi em menos de um mês, não? Por que foi? Porque deu uma outra interpretação? Sim, deu uma outra interpretação com base em quê? Com base na opinião. Então, eu estou dando dois exemplos aí, um de ação de base e outro de macroestratégia sobre esclarecer o que é. Roberto, o que a pressão da opinião pública mexeu no coração do Supremo? Mexeu com a ética. A gente não. Se você me perguntar aquilo que é ética, eu posso dar você 10 definições. Mas é o tipo da definição difícil, mas que quando ocorre, você sabe o que é. Né? Então, um sentimento, a mídia captou um sentimento ético da sociedade. Agora, vou fazer somente posso publicar? Posso publicar? Muitas vezes as pessoas acham que a Constituição diz tudo. Não, mas a Constituição diz isso. Não, mas a Constituição diz aquilo. O que quer dizer? Pois não. O que quer dizer pois não? Pois não quer dizer não. É isso? Ou quer dizer pois? Ou quer dizer sim. E pois sim. Na minha terra, Pernambuco, você diz, vamos outra vez? Pois sim, eu vou lá. Não. A letra da Constituição é a mesma. Então, o que vale é a interpretação que é dada às palavras. Agora, as palavras são vazias. As palavras é você quem determina o conteúdo dela. E o Supremo é quem determina o conteúdo das palavras da Constituição. Carnifica a Constituição. Viviane. Temos pouco tempo para terminar aqui, mas a Transparência Internacional, Joaquim, acaba de divulgar seu índice de percepção da corrupção
E o Brasil parece situado na pior posição histórica. Qual a responsabilidade do sistema de justiça? Existe alguma responsabilidade em relação ao sistema de justiça nisso? Estão acontecendo violações éticas na distribuição do sistema, da justiça, para dar causa a esse resultado? Você vê alguma violação aí? Roberto, a transparência internacional eu fiz parte. A transparência eu me orgulho muito de ter sido parte. É um dos principais organismos mundiais. Tem um mundo inteiro. E faz uma avaliação de mais de 80 países, uma vez ao ano. E o Brasil tem decaído no índice de corrupção global. Nós estamos ficando para trás. E um dos motivos principais é a corrupção. A corrupção, não somente a corrupção do sistema de justiça, mas a corrupção no Brasil inteiro. Agora, imagine uma instituição de credibilidade, como a Transparência Internacional, comandado por um rapaz excelente, o Bruno, dizendo isso ao mundo. O efeito que isso ocorre, os investimentos na credibilidade em nós, professores, advogados. Muito. Bom, nós temos algumas perguntas, mas agora nós vamos encerrar esse bloco e voltamos com as perguntas de todos que estão aqui na plateia e muitas outras que a gente tem aqui preparado para o professor Joaquim Falcão. Até já. Voltamos com o programa Ética Imortal e hoje nós temos a alegria de receber o jurista Joaquim Falcão. Professor, nós temos algumas perguntas que foram enviadas, eu já vou repassar a primeira. E ela diz o seguinte: há enorme discussão sobre o prende e em seguida solta. A sensação é de impunidade e vitória do crime organizado. Ele pede a sua opinião, por favor. A pergunta é do Antônio Carlos Fernandes Júnior. Não existe vácuo na política nem na justiça. O que a gente está vendo agora é uma situação extremamente grave, que é se a crença no judiciário não é forte o suficiente para garantir os seus direitos, você está vendo uma fragmentação social e política do que está ocorrendo. Vem do Rio de Janeiro. Mas ainda, no Brasil, 67% dos brasileiros não têm direito de propriedade. O sonho do brasileiro, segundo a Folha de São Paulo, não é saúde, não é educação. É ter o direito de propriedade. E isso dá uma certa estabilidade. É a partir daí que você pode pensar em você, na sua família. Então, as milícias hoje é uma fragmentação da justiça, um conflito de justiça. Se o camarada, nas favelas ou nas comunidades,
você tem agora, a comunidade prefere obedecer a quem tem juízo, a quem tem a força, e ter uma vida mais segura. Nós, classe média, classe alta, achamos que a milícia, por necessidade, por definição, um horror. É um horror. Mas, às vezes, cria uma certa estabilidade que o Estado democrático de direito não dá. Então, o que está ocorrendo? Está ocorrendo uma competição entre os diversos tipos de justiça. A justiça legal, o judiciário. Agora, pergunta algum empresário se ele prefere ir para a arbitragem, para a mediação, para a negociação. Está todo mundo indo para lá, por causa da incerteza, da insegurança. Quem alerta, né? Tem casos sobre invasões de terra na Amazônia, às vezes é a justiça americana. Quer dizer, se a justiça está num sistema competitivo com outras justiças, sejam legais, ilegais ou paralegais. Repara, junta aí os pontos. Eu não sei o que a STF quer dizer. Às vezes o STF prende, às vezes solta. Eu não sei, a jurisprudência maior, eu não sei qual é, porque não tem um modo técnico. Se eu sou um cliente, vou num escritório de uma eu estou me separando, etc. Tal, você quer ser meu advogado, funcionário, etc. Tal. Mas não. A pessoa sai e o que a advogada vai fazer? Chega um estagiário e diz, arranja uma jurisprudência no sentido tal. E o marido vai no outro advogado e diz, eu estou me separando dessa. O advogado sai e o advogado, o cliente sai e o marido diz, chama o advogado chama a estagiária e diz, arranja uma jurisprudência assim, assada. 10 dias depois, a estagiária diz, olha, encontrei uma no Acre e encontrei outra em White House, isso? Casa Branca. E aí o outro estagiário disse, não, mas eu encontrei um de primeira instância que o STJ de Minas Gerais. E aí? Só quero... então, essa matéria da imprevisibilidade. Eu vou dar um salto agora, que é muito complicado, teoricamente, mas talvez eu consiga transmitir a vocês uma ideia fundamental. A função de um juiz, do advogado, de todos, é escolher interpretação A ou escolher interpretação B, com base na lei, na argumentação, na jurisprudência, tudo. De modo que é natural que não exista uma interpretação certa. Ou seja, você tem sempre uma certa incerteza. Às vezes eu posso, dentro de determinados limites, eu posso dizer que eu prefiro A ou eu prefiro B, dentro de limites que a gente chama de discricionários.
modo que a incerteza é natural no direito, porque faz parte porque direito é uma escolha. Eu botei uma camisa branca e não podia depois uma camisa azul. É uma escolha discricionária. Se eu viesse sem camisa, isso não está dentro da discricionariedade que você tem direito. De modo que as pessoas dizem, não, mas está na Constituição, tá, mas está na Constituição. Está no começo da escolha. A interpretação é uma decisão A ou B. Agora, essa decisão A ou B não está solta no mundo. Ela tem limites. Esses limites aqui estão no Brasil extremamente fluidos. E aí, a incerteza traz insegurança. Segurança é diferente da incerteza. Se eu tenho uma escolha incerta entre A e B, eu não posso escolher C. Está claro assim? Não sei se está claro. Então, a incerteza não pode ser imprevisível. Eu sei que pois sim, pode ser pois não, pode ser pois sim, mas não pode dizer quase. Quase eu não posso dizer. Tá? Então, tem limites que aí traz insegurança, imprevisibilidade. E aí traz indignação. Porque o que você precisa é de uma autoridade. Outro dia eu estava pensando nisso, viu, Roberto? E a pessoa, quando fala em autoridade, pensa sempre que a autoridade tem poder. Não, senhor. Que autoridade sem poder? A lei nas comunidades, nos condomínios, é autoridade sem poder. E isso, gente, se o Brasil não se reencontrar com a igualdade, se o Brasil não se reencontrar com a igualdade, 67% não tem direito, um local que possa chegar. O caminho é a igualdade. A igualdade não é feita só do Supremo. Professor, mais uma pergunta da plateia, e a pergunta é da Silvana. E ela começa assim: a justiça brasileira é justa? Juízes se aventurando como legisladores, dando entrevistas como se fossem celebridades, opinando fora dos autos, usando e abusando do poder da sua caneta. Não haveria enorme conflito ético nisso? Repara, e Jorge, se você me dá a chance de dizer o seguinte: o valor justiça, o valor ético, o valor prudência, eles se concretizam socialmente e politicamente. Se concretizam nos profissionais, juiz, advogado, promotor. Se concretiza em códigos. Nós temos códigos de ética da magistratura, do legislativo. Código de ética não falta. Não falta. Nós temos comitês e conselhos de ética. Então, a estrutura social aparente funciona às vezes bem, funciona às vezes menos bem. A função nossa é dizer que está ruim.
corrigir aqui. Então, nós não precisamos de novos códigos de ética. Você mesmo lá citou a romana, a lei da magistratura, proíbe o juiz falar. Mas ele proíbe, não é por apenas ética, não, é porque ele vai influenciar o julgamento. Ele rompe com o compromisso ético da imparcialidade. Porque eu só dou legitimidade ao judiciário ou ao promotor se eles cumprirem a sua função com imparcialidade. Quando um juiz, membro do Supremo, vai para a televisão, ou vai para as redes sociais, vai para os blogs, defender suas posições, meu Deus, e o valor ético da imparcialidade? Você passa a ter um processo de deslegitimação do que aparente é legal. Entendeu? Quer dizer, aparentemente, o ministro é legal, tem poder, mas não tem poder para isso. Aí ele se deslegitima. E isso, todos nós sofremos. Nós precisamos de justiça. Nós precisamos de uma justiça melhor. Nossa, Joyce. Filipe. Aproveitando o gancho nessa pergunta, um artigo recente, seu, Joaquim, de grande repercussão, você argumentou que as Cortes Supremas no Brasil e no mundo enfrentam uma crise de legitimidade em razão da politização de decisões e de relações ocultas de ministros com empresas. O que você poderia comentar um pouco essas afirmações? Posso. A crise é geral, mais intensa em alguns países, menos intensa em outros. Os Estados Unidos, em geral, é tido como parâmetros liberais conservadores, agora está sobre as seguintes notícias. A esposa de John Roberts, que eu conheço pessoalmente, que é o Chief Justice, ganhou em 2023 $10 milhões para definir estratégias jurídicas dentro do Supremo. Esposa do Chief Justice dos Estados Unidos ganhou $10 milhões. Outro grande escândalo, porque existe uma purificação ideológica nos Estados Unidos nisso, meu Deus. Eles têm muito poder que nós temos. O juiz Clarence Dias, ele gastou $600 mil de um cliente, de uma empresa privada que é parte de julgamentos no Supremo. $600 mil tem uma viagem em Indonésia. Parceiro. Então, ou seja, esse século é um século que o judiciário tem um certo ativismo, uma certa proeminência. Mas por isso mesmo é preciso de um melhor judiciário. E os exemplos de lá de fora, eu prefiro dizer o seguinte: eu sou Brasil na veia. As aves de tecnologia, Bom, tivemos hoje uma aula do professor Joaquim Barbosa, que nos brindou. Barbosa, eu admiro. Joaquim Falcão. Eu admiro É verdade. O Joaquim, quero me agradecer pelo ato fato. o Joaquim não perde uma. O bom humor, a inteligência, a rapidez e raciocínio são características invejáveis do grande Joaquim Falcão.
mas foi uma aula que nos ensinou muito. Mas eu queria dar um recado final aqui, fazer um registro em homenagem a dois acadêmicos que nos deixaram, né? A Heloísa Teixeira, de Ribeirão Preto, defensora de ideias importantes no campo do feminismo, mestre e doutora em literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-doutora em Sociologia da Cultura pela Universidade de Columbia, em Nova York, e também o Marcos Vilaça, advogado, jornalista, autor de 79 obras, pernambucano, e que foi presidente da Academia Brasileira de Letras em 2 ocasiões, recentemente falecidos. Fica esse registro destas 2 perdas importantes da Academia Brasileira de Letras. Tivemos uma grande jornada hoje. Muito obrigado, Joaquim Falcão. Muito obrigado, Viviane, por estar aqui junto com o nosso querido Joaquim Falcão. Daqui a um mês nós teremos aqui o Ricardo Cavalieri, que vai falar conosco sobre ética e linguagem. Mais uma vez, obrigado, Joyce, por comandar com tanta proficiência este debate. Foi uma jornada muito rica. E, como sempre, nós vamos ter aqui o sorteio de obras do professor Joaquim Falcão, que vai autografar os livros. Muito obrigado a todos e todas por estarem aqui conosco hoje. Obrigada, professor. Obrigada a todos os presentes e até a próxima, Estando Ética e Mortal.